Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dilema de proporções galácticas. Imaginem só, e se a única forma de salvar bilhões de vidas passasse por assassinato, por sabotagem? É exatamente essa a história que vamos analisar hoje. Ok, então, para a gente entender bem esta missão, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver o plano de sabotagem. Depois, quem são as fações em conflito. A seguir, tentamos perceber a lógica por trás do ataque. E, claro, qual é a verdadeira ameaça que está em jogo. E tudo isso nos leva ao clímax, uma escolha daquelas impossíveis que vai definir o destino da galáxia. E o cenário qual é? É uma estação espacial abandonada chamada Grande Tranquilidade. Parece um nome irónico, não é? Porque é precisamente aqui que uma missão de altíssimo risco está prestes a começar. E o que está em jogo? Nada mais, nada menos que o futuro de umas negociações de paz absolutamente cruciais. E logo de cara conhecemos a nossa antagonista, a Agente Derir. E ela não está para brincadeiras. O plano dela, usar força letal. Sim, matar mesmo. Tudo para quê? Para acabar com estas conversações de paz. Então, a missão parece direta, certo? Infiltrar a estação, chegar até onde os delegados estão a conversar e parar a sabotadora. Simples. Mas, como já se pode imaginar, as coisas nunca são assim tão fáceis. A coisa vai complicar, e muito. Ok, mas porquê é que estas conversas são tão importantes, afinal? Porquê tanto drama? Para entender isso, a gente precisa de saber quem são as figuras sentadas àquela mesa de negociações. E aqui temos os dois lados da moeda. De um lado, a ordem. Pense neles como os calculistas, os pensadores. Tudo é guiado pela lógica, pelos dados. Do outro lado, a anti-choice. Uma corporação com uma reputação bem clara. O lucro acima das pessoas. Sempre. Ou seja, temos aqui duas filosofias totalmente opostas que, de alguma forma, foram forçadas a sentar-se e a conversar. E quando digo forçadas, é mesmo isso. A tal trégua entre eles é frágil, para ser simpático. O histórico deles é péssimo. Estamos a falar de destruição de cidades, ataques, crises de refugiados. A desconfiança é total. Portanto, qualquer acordo que saia dali vai ser construído sobre um terreno muito, mas muito instável. Mas vamos voltar à Agente Der. O que é que a move? Porque é aqui que a história ganha outra camada. Ela não é uma terrorista que só quer ver o caos. Não. As ações dela vêm de uma ideologia muito específica e bem radical. A motivação dela resume-se a uma única convicção, quase uma obsessão. Uma corporação como a Anti-Choice simplesmente não pode, em circunstância alguma, deitar as mãos a uma tecnologia capaz de reescrever as regras do universo. E, atenção, esta não é a primeira vez. Ela já fez isto antes. A destruição da estação Horizon Point é um exemplo claro do seu padrão de ação. Para a Agente Der, quando se trata de impedir que uma megacorporação ganhe demasiado poder, os fins justificam os meios, mesmo os mais extremos. Ok, então já vimos os jogadores, já vimos a sabotadora, mas qual é a tal tecnologia de que todos falam? Qual é a ameaça tão grande que conseguiu forçar inimigos mortais a negociar e, ao mesmo tempo, levou a Agente Der a este ponto de extremismo? Vamos descobrir. A resposta está aqui. Fendas espaciais. Não é ficção científica barata, não. Estamos a falar de rasgões literais no tecido do espaço. Um fenómeno com poder para simplesmente apagar sistemas estelares inteiros do mapa. Esta é a ameaça existencial que paira sobre toda a gente na galáxia. E isto não é um exagero. A coisa é tão, mas tão séria que até o Diretorado da Terra, o governo central, digamos assim, emitiu um alerta para todo o sistema. A mensagem é clara. O perigo é real e é iminente. E aqui está o ponto crucial. O tempo. O relógio está a contar. Não estamos a falar de anos, nem de décadas. A estimativa é de meses. Apenas meses até que os sistemas locais comecem a ser completamente destruídos. E é com esta urgência toda que o conflito atinge o seu ponto de ebulição. E claro, tudo isto recai sobre os ombros de quem tem de tomar a decisão. Uma daquelas escolhas clássicas, sabe? Uma escolha impossível. De um lado, temos a lógica fria da Agente Der. Para ela, a matemática é simples. A morte de 2 delegados é um preço justo. Um preço que vale a pena pagar para garantir que a tecnologia das fendas nunca caia nas mãos de uma corporação.
Mas do outro lado, há vozes como a de Marisol Delgado, uma ex-agente da Ordem. E ela diz o quê? Basicamente, sim, assassinato às vezes funciona, mas não agora. Para ela, a única saída é a paz, a colaboração. Só juntos é que podem resolver este problema que é maior do que todos eles. Então, no fim de contas, o dilema é este. É uma escolha entre dois males. Opção A, ficar do lado da DER, permitir um assassinato a sangue frio na esperança de evitar um apocalipse corporativo. Opção B, parar a DER, salvar os delegados, preservar a paz, mas arriscar que essa mesma corporação ganhe o controle de um poder capaz de destruir tudo. Não há uma resposta fácil aqui. E a história deixa-nos com esta pergunta a ecoar na cabeça. Uma pergunta bem desconfortável, na verdade. Quando a sobrevivência da galáxia está em jogo, quem é que decide qual é o preço a pagar?